Depois de um tempo eu estava dando aula, e não sei se aqui tem alguém que já deu aula. Quem aqui já foi professor da aula? Pronto, então vocês sabem o que eu vou falar. Parece às vezes que numa mesma turma tem uma conjugação de planetas que todos os piores alunos se matriculam. E quando um professor vai dar aula nessa turma, ele pensa assim, meu Deus, hoje é na turma tal. E eu tenho uma turma em que tem um aluno que era assim, o comentário da sala dos professores. Tá? Quando você ia dar aula naquela disciplina, você vai pegar a disciplina tal, vou, te prepara, porque a turma lá é terrível. E tem um aluno, já tinha o nome do cara, era assim, crítico a situação. Enfim, naturalmente, você toma aquela posição infantil de professores contra alunos. Aquela visão maniqueísta, bem infantil do psiquismo humano, que a gente viu durante toda a vida, em que o mundo é separado entre bons e maus, sendo bom, obviamente, a gente, e maus os outros. Olha, esse psiquismo, ele é, durante toda a infância, He-Man contra o Esqueleto, Thundercats contra Munra, Pipil contra Fajores, Morph contra Gargamel. Toda a vida, a gente vê o mundo dividido bem assim. E aí, quando eu cheguei, esse aluno estava irritado. Uma aula específica, naquele dia que você não está muito bem, e ele entra na sala de aula irritado e atrapalha a aula. Eu pergunto, por favor, o que houve? O senhor não viu o jogo ontem, não? Que jogo? O jogo de vôlei. Que horas? 3 da manhã. Você acha que eu assisto o jogo 3 da manhã? O Brasil perdeu, professor. Mas faz parte da vida. Se perde, se ganha. Tudo bem. Mas para Portugal? Mas qual o problema de perder para Portugal? Professor, vôlei de praia, perder para Portugal, um país que nem praia tem. Isso quer dizer então que Pedro Elcio Cabral pegou um trem em Lisboa, aportou em frente à Bahia e disse: Terra à vista! E Fernando Pessoa não fez o poema clássico famoso: O mar salgado, quanto dos teus sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzares, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso mar. Valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tem mar em Portugal, criatura, é só o que tem, parece Chile, na Europa, uma tripa pro mar. Depois de fazer isso, e todos os alunos rirem dele como vocês estão rindo, a pergunta que fica é: eu, naquele momento, ocupando um espaço de liderança como professor, eu dei uma aula de literatura portuguesa e geografia ou eu humilhei o aluno? Percebe a diferença? É sucesso com culpa ou sem culpa? Eu estava com sucesso. Entenda, eu mostrei conhecimento, eu usei o meu espaço de temporário poder para humilhar um aluno e, claro, obviamente, isso tem repercussões na vida, porque se no primeiro momento a turma riu, depois se identificou com o aluno e ficou contra mim. E o clima se acirrou ainda mais. Óbvio. Porque na vida tem consequências, tudo de bom e tudo de ruim que você faz. E aí eu pensei o seguinte, aqui só tem uma alternativa, é ter a humildade de corrigir o erro cometido. Eu cheguei para eles assim, eu queria conversar com você, vamos jantar. Eu vou pagar a janta hoje para você aqui na universidade. Ele até fez assim, por quê? Qual é a do senhor? Fica tranquilo, tudo... Aqui, tá tranquilo, tudo em paz, a esposa tá aqui, linda. Não, é porque, olha, até onde eu sei, se todo mundo fala de você na sala de aula, acredite, existe em você alguma coisa muito infeliz que está acontecendo para você estar manifestando isso externamente. Então, eu queria conversar. Tem certeza? Tenho. Sou também terapeuta, então vai lá, conversa comigo, aproveita, de graça, não vou cobrar nada. Fiquei brincando com ele. O que está acontecendo com você? Vamos jantar, ele quer saber o que está acontecendo comigo? Eu e o senhor acha que está acontecendo por quê? Porque você não está bem. E a gente tem uma tendência de externar esse sentimento interno, externamente. O que está acontecendo com você? Minha mãe está com câncer. O médico disse que está com metástase, deu 6 meses de vida para ela. Ela chamou uma minha tia do interior para ajudar a cuidar dela. E o meu pai está tendo um caso com a minha tia. Eu vou contar a minha mãe. Eu disse, não vai contar a sua mãe. Como não vai? Porque se você fizer isso, se sua mãe tem 6 meses de vida de diagnóstico, vai para 2. Ela vai acelerar o processo dela de morte. E vai muito magoada. Você não tem como julgar mentalmente o que está acontecendo com teu pai. Vendo a esposa morrer. E ao mesmo tempo, se você fizer isso, vai criar tanto ressentimento nele, que no dia do velório, você vai ficar órfão de pai e de mãe.
Porque você vai perder uma mãe e um pai vivo que não vai mais querer estar com você. É muito fácil apenas julgar a atitude dos outros sem saber o que passa na mente das pessoas. E com isso eu não estou dizendo que ele estava certo. Apenas dizendo que naquele momento a gente tem que minimizar as consequências do que ele poderia fazer. Assim a gente pensa que toda vez que a gente ocupa algum lugar no mundo, a gente tem sobre esse lugar responsabilidade. A gente tem sobre esse ponto, sobre essa perspectiva, um sentimento de que não é apenas para o meu ego pessoal. Se o ego pessoal for o motivador das conquistas, acredite, é como um combustível venenoso que consegue chegar no final, mas o carro está todo estragado. E assim que consegue a bandeirada, o carro quebra.